seus ritos, ela tem os seus costumes, e é tudo diferente da vida da igreja. Quando nós viemos à vida da igreja, quando nós vamos, a gente vem aqui na reunião, a gente tem que vir com um vaso vazio, né? Para ser preenchido. Ao mesmo tempo, você tem que trazer alguma coisa para ser compartilhada. A religião é contrária aí, né, a isso. A religião diz que você tem que cumprir regras, cumprir mandamentos, fazer rituais, e se fizer tudo certinho, você é premiado, né? Você ganha alguma coisa. Na vida da igreja, não. Se a gente não fizer nada certinho, ainda assim o Senhor nos abençoa. Esse é o ambiente que Deus quer. Essa é a casa que Deus almeja para habitar. É a casa onde Ele tem prazer e Ele consegue ter o seu desfrute. A mensagem de hoje é a mensagem 20, que foi falada a semana passada, e ela fala de armar-se com o pensamento de Cristo para o sofrimento. Primeira vez que eu li amar-se. Amar-se, né? Amar a si mesmo. Eu falei assim, puxa, estranho, né? Amar a si mesmo, mas é armar, ou seja, ficar preparado. Vamos tentar entender um pouco o que significa isso. Antes, vamos fazer um recap do cenário, né? Como eu disse, a religião ela é um problema. E Pedro estava nesse cenário. Ele pregava aos judeus que se tornaram cristãos na época. Foi logo ali, depois do Pentecoste, ainda existiam eles como referência, os apóstolos, e Pedro era o que falava. E à medida que foram falando, à medida que o povo judeus foram se convertendo, alguns se converteram, Pedro começou a falar para eles sobre Jesus. E eu imagino que aquele falar naquele momento de Pedro era muito potente, porque ele tinha acabado de ser perdoado pelo Senhor. O que significa isso? Ele negou o Senhor 3 vezes, e depois o Senhor, quando ressuscitou, pediu, e a Pedro? Ele deve ter tirado das costas todo o peso da condenação. E isso é importante para um cristão. Um cristão não pode viver no sofrimento achando que o pecado é o seu problema. Para com o pecado, para com os nossos erros, nós temos um Deus maravilhoso que nos perdoa. Então esse peso não pode estar nas nossas costas. E Pedro foi muito audacioso quando ele falava isso para os judeus. E nas suas cartas, foram duas, né? Uma provavelmente foi escrita em Babilônia e outra em Roma. Ele escreveu para esse tipo de judeus, dizendo para eles a sua própria experiência. O descritivo de Pedro é alguém que amadureceu, passou por experiência, e essa experiência de Pedro, ele ensinava a todos aqueles judeus, que era o público dele na época, que deveriam ser também o seu modelo, né? Pedro era o modelo deles naquela referência. E tudo que Pedro falava não tinha nada a ver com o mundo da época, que era as religiões, e também não tinha nada a ver com o mundo sistêmico. Apesar na cabeça de Pedro ainda ter a confusão das práticas religiosas, tanto que o Senhor teve que levantar Paulo logo em seguida para trazer a economia de Deus sem qualquer contaminação. Pois bem, na vida da igreja, nos tempos atuais, o mundo também não parece com a vida da igreja. Ele é completamente o contrário do que é o nosso viver. Primeiro, ele é um sistema, uma organização fadada a fracassar, e depois ele não tem o governo de Deus sobre ele, sobre o mundo, né? E o que é muito diferente? Porque nós, na vida da igreja, nós temos uma vida de submissão, de obediência e ao mesmo tempo uma vida orgânica, onde a vida de Deus está no nosso meio. É bastante diferente do viver do mundo, correto? Muito diferente. Esse é um dos motivos que o mundo nos odeia. Em João 15, 19, o próprio Senhor Jesus na época já falava que se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então o mundo não consegue entender a nossa vida, né? Ele não consegue entender quando nós estamos na plena alegria, desfrutando a paz do Senhor.
O mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender o que a irmã compartilhou, que Deus organizou as coisas quando ela pediu ajuda. Então o mundo acha que aquilo dali foi sorte, foi caso do acaso, né? Mas o mundo não consegue entender, porque nós não somos do mundo, né? O nosso viver é para a vida de Deus, e a vida de Deus é para o nosso viver. Por isso que nós somos redimidos, porque é a única maneira que nós pudéssemos ter o contato com essa vida. E essa vida não baseia-se no conceito de bem e mal. É a vida de Deus. O que é isso? Tinha duas árvores, o conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, se eram duas coisas diferentes. O Senhor poderia ter resumido, desse pomar aqui você pode comer de qualquer árvore. Ele está falando de várias frutas, né? Não, mas ele foi bastante distinto. Aquela você come, aquela você não come. Então, na vida da igreja, nós não temos a referência de bem e mal. Eu tenho que fazer algo para Deus. Não, o nosso fazer algo para Deus é a mesma coisa do nosso mal para Deus. Porque nós não temos... O que nós vamos oferecer na nossa situação natural? O que nós vamos oferecer de bom? Nada, né? Não há como nós agradarmos a Deus se nós não estivéssemos a sua vida, né? E como eu disse no início, né, esse é o lugar onde que Deus escolheu para habitar. Isso fala em Isaías 66:1, que ele fala que ele criou o céu, o trono, a terra, e, aliás, ele criou, desculpa, vamos ler, é melhor do que falar de memória. O céu é o meu trono, Isaías 66:1, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todos vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem a quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Então vejam que do nosso natural não há como fazer habitação para Deus, porque Ele já tem todas as coisas criadas para si, Ele não tem nenhuma necessidade. Mas ele escolheu o homem, né? Ele escolheu o homem e olhou para ele, e só que tem uma característica nesse homem. Ele tem uma qualificação, uma habilidade ou uma condição de estar aflito e abatido de espírito. E ele treme diante da palavra de Deus. Existe uma definição entre temer e tremer, né? Ambas são boas. E o humilde, o aflito aqui, eu tentei pensar um pouco o que significava aflito, né? Quando vem aflito, o que você pensa? Você está aflito, angustiado, ansioso, né? Sofrendo, pesado ali, abatido. Aí, quanto mais você fica mais abatido, né, de espírito. Essa é uma condição daquele homem que depende totalmente do Senhor. Ele chega perto de Deus tremendo e temendo de reverência. Assim devemos portar com a palavra do Senhor, né? E quando nós tomamos isso, nós nos tornamos habitação de Deus. Bom, muito importante, os evangelhos nos falam isso, que nós devemos nos manter humildes de espírito, sem desprezar os outros. O Senhor fala isso em Lucas 18, de 9 a 14, não vamos poder ler. Por que é importante não desprezar os outros? Porque às vezes eu não tenho capacidade de me render ao Senhor facilmente. Eu preciso de uma situação de sofrimento para que eu seja quebrado, para que eu possa render ao Senhor. Mas quando eu vejo alguém rendido ao Senhor, eu começo a criticar. Veja que comportamento da carne, que comportamento do homem natural, né? Nós devemos ser humildes de espírito e não desprezar os outros. Pedro escreveu para os judeus, irmãos, que viviam em várias regiões. E cada região tinha a sua situação de pressão. Porque os judeus que não criam eram ainda perseguidores daqueles que criam. E por isso que ele escreveu, explicando que aqueles sofrimentos eram necessários para qualificar a fé que eles tinham colocado no Senhor. Qualificar aqui é no sentido de aprovar, ou seja, para mostrar que a sua fé é verdadeira. Por isso que o título da mensagem fala de armar. Armar é estar preparado. Ninguém precisa orar para o sofrimento vir. Nem é bom que faça isso, né? Mas se vier, você está pronto.
Aí, esse estar pronto é a sua condição de estar armado. 1 Pedro 1,6 fala o seguinte: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Muita coisa tem nesse versículo. Primeiro que o nosso sofrimento, ele é momentâneo, né? E ele vem no momento certo. Hoje, no presente século, no presente que nós estamos, é o momento em que nós devemos experimentar e aprovar a nossa fé. E depois, essa fé se torna muito preciosa, mais apurada do que o ouro que é apurado pelo fogo. Para quê? Para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nesse momento, lá no futuro, o Senhor vai estar nos premiando. E Ele vai estar nos qualificando, porque nós já passamos pelo seu julgamento aqui na terra. Todas as vezes que nós passamos por situação que nós somos colocados em xeque a nossa fé, uma vez passado pela situação, é a mesma coisa que você está passando pelo trono do julgamento do Senhor. Essa é uma bênção que o Senhor deu aos cristãos. Aqueles que não conhecem o Senhor, vai encontrar com o Senhor no momento do grande trono branco. Mas nós não, nós já estamos sendo ali tratados pelo Senhor. E vamos ver que tem uma finalidade esse tratamento. Primeiro nós devemos conhecer a nossa condição. Por que eu tenho que ser tratado? Por que eu tenho que ser refinado? Porque nós ainda carregamos o velho homem no nosso interior. A exemplo de Pedro, Pedro tinha também o seu velho homem, e antes de ele cair, antes de ele pecar, de negar o Senhor, ele declarou com intrepidez. Como é que foi a frase dele? Por ti eu morrerei, né? Que ele falou o debate dele para o Senhor. Puxa vida. Senhor Jesus. Aí ele foi muito intrépido com o Senhor. Falou, Senhor, aonde o Senhor for, eu vou também. Mesmo que, como se ele dissesse, se você morrer, eu vou lutar por você. Então, é muita ousadia. Mas depois ele fraquejou, porque ele colocou a sua confiança em si próprio. Por ele ter sofrido esse momento, ele foi apto para escrever para os judeus cristãos. Aqui eu vou fazer um parêntese. Toda vez que você tem uma experiência com o Senhor, não despreze a experiência que você tem com o Senhor. Guarde-a no coração, porque em algum momento, ao falar sua experiência, a sua palavra vai ser intensificada com o Espírito. E ela tem um poder supremo para convencer as pessoas, para consolar as pessoas e para edificar as pessoas. Pedro tinha essa experiência e por isso que ele foi muito rico nas suas epístolas. Nossa esperança, irmãos, de ser transformado é acabar com essas impurezas, acabar com esse velho homem e aumentar o valor da nossa fé. Nós devemos estar preparados para todo momento que tivermos que passar por isso. Para o início de toda a transformação, ele começa pela nossa mente. Isso está em Romanos 8,5. Vale a pena a gente ler. Podem ler? Se aparecer ali, por favor, aí. Romanos 8,5. Exato. Eu disse que a nossa mente, a nossa transformação inicia para a nossa mente. Por que inicia da nossa mente? Porque a nossa mente é como se fosse um eixo, né? Se eu vou para a direita, se minha mente me leva para a direita, eu fico na carne. Se eu volto para a esquerda, eu fico para o espírito. Se eu inclino para minhas paixões, é morte e pecado. Se eu volto para o Senhor, é vida e salvação. E Romanos 12:2 fala que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não for transformado um dia, pode colocar a culpa na sua mente, porque ela é a culpada por isso. Por isso nós devemos pensar nas coisas lá do alto. A melhor coisa é sair do nosso eu e pensar nas coisas lá do alto, né? Colossenses 3:1 fala aqui, porque se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, nós já fomos. Então, primeiro check, nós já temos. Fomos ressuscitados com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ora, uma pausa. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Poxa, mas como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho com a minha mente. Aí não é um problema. Pensar nas coisas que são da terra é quando eu penso para mim mesmo, né? Quando os meus pensamentos se voltam às minhas necessidades. Aí eu esqueço que Deus tem a sua necessidade e nós nos perdemos com esses pensamentos vazios. Vamos continuar lendo. Por quê? Morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí tem um monte de coisas negativas aqui. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Por que nós devemos passar do velho homem para o novo homem? Porque uma vez que nós unimos ao Senhor, nós nos tornamos um espírito com Ele. Paulo falou isso em 1 Coríntios 6,17. Não é adequado a gente ser um espírito com Ele no sábado e um espírito com a carne na quarta. Deveria ser um espírito com Ele todos os dias, né? Ser um de capacidade de pensar a mesma coisa, né? Nessa condição, irmãos, se a gente pudesse exercitar isso todos os dias, ser um espírito com Ele, vivendo com Ele em habitat, nós nos tornamos mais preparados em Cristo para passar por qualquer tipo de provação. Qualquer tipo de provação. O Senhor é poderoso para nos sustentar em qualquer tipo de provação. 1 de Pedro 4:1, vamos ler lá? 1 de Pedro é muito interessante, irmãos. Vale a pena ele estar na sua playlist de leitura. 1 de Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Interessante falar Cristo aqui, e Cristo sofreu na carne, e também a frase, deixou o pecado. Não está falando que Cristo pecou, Ele sofreu, Ele deixou o pecado. Não é isso, certo? Pedro está dizendo assim o seguinte, que você deve armar-se do mesmo pensamento. Se eu tenho que passar por provação, Jesus é o Senhor. Ao passar por provações, eu deixo o pecado. Não é que o sofrimento me elimina o pecado. O Senhor já nos levou todos os nossos pecados na cruz. Mas o nosso viver terreno, o sofrimento nos ajuda a eliminar nosso viver terreno. Aqui, o irmão Pedro, na mensagem, ele até cita o exemplo, que quando você está na abonança, né, na calmaria, nas coisas estão tudo muito bem, dinheiro no bolso, saúde, está tudo tranquilão, você vai pensar naquele momento que você está. Você vai pensar que, glória a Deus, que dia lindo, olha, paguei minhas contas, sei lá o que seja, né? Qualquer momento de bonança, né? Você não vai lembrar do Senhor. Mas quando vê uma situação, quase que 100% você volta para o Senhor pedindo socorro. Não? Nós não devemos orar por sofrimento. Repito novamente, esse não é o contexto de hoje, mas se vier, devemos estar com esse coração para que nós possamos nos livrar do velho homem. O sofrimento nos faz voltar ao Senhor e ser iluminados, né? Na bonança, nós nos distraímos facilmente, dando prioridade à carne. Ainda continuando em 1 Pedro 4, versículo 2, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Completamente claro esse versículo. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios,
tendo andado em dissoluções, concupiscências, borrachices, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Senhor Jesus, essa é a nossa história, né? Já vivemos o suficiente nessa experiência para voltar atrás e viver da mesma forma. Você teria coragem, Aguinaldo? Você tem quantos anos de vida de cristão? Então, é metade da sua vida, talvez. Quase. Um pouquinho mais. Então, você tem coragem de voltar e viver todo o seu passado negro que você vivia? É inacreditável. Mas se nós dermos só vazão ao nosso velho homem, é possível que ele nos leve de novo àquelas situações, né? Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, irmãos, de verdade, o Senhor nos guarde, porque essa é a vida dos gentios, essa é a vida daqueles que serão julgados no grande trono branco, aqueles que vivem por si próprio. E na nossa vida, que é uma vida de luz, nós somos diferentes, e nós somos um contraste no mundo. O mundo vive nessa situação aqui, e nós estamos ali como que as estrelas dos céus brilhando e trazendo o Senhor de volta, né? Continuando aqui, por isso difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo tempo da devassidão. É o que eu acabei de falar. Nós somos um contratempo, nós somos diferente deles. Nós não concorremos com eles. Só que eles são em número maior. O cuidado que hoje nós devemos ter é que essa essa palavra aqui que dissoluções, tudo começa com apenas uma pessoa. Toda confusão começa com uma pessoa só. Aí depois de uma multiplica para 2, exponencial, 2 elevado a 2 vai 4, 4 elevado a 4 vai 16, 16 elevado a 16, é exponencial, não é multiplicativo. Então a confusão começa e depois você não tem mais controle sobre as coisas. É como se fosse uma manada de rinocerontes, né? Tá todo mundo quietinho ali assim, escuta um barulho e de repente sai 50 correndo do nada. Quem é que freia um negócio desse? Esse é a situação do mundo. Versículo 5. Os que hão de prestar conta aos quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. É o trono branco que eu falei para vocês. Depois eu vou pular aqui um versículo, depois eu volto. Trono branco, a referência está em Apocalipse 20, 11 a 15. Tá? E o nosso julgamento já começou, como eu disse. Eu vou lá no versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse versículo tem que tocar nosso coração. Porque, como eu disse, o nosso julgamento já está ocorrendo. O Senhor está tratando conosco todos os dias. E se as nossas pessoas que estão ao nosso lado vivem entre o versículo 3, 4 e 5, e que eles vão prestar conta no grande trono branco, o versículo 17 fala que nós devemos o quê? Compadecer. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? É uma pergunta para provocar o nosso sentimento. É como se ele dissesse assim, pessoal, tem piedade daqueles que vão passar pelo julgamento do grande trono branco. Tenta evitar com que ele passe por ali. Qual é a maneira de evitar? Que ele ganhe o Senhor e passe a viver a vida da igreja. Então, esse é o que Pedro estava dizendo. Versículo 7 fala, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. É um versículo também bastante claro, mas bastante presente no nosso momento. Primeira afirmação, que o tempo de todas as coisas está próximo. Na mensagem o irmão chega até a confirmar que depois que eles voltaram da África, o sentimento é que estava confirmado a visão, né, que o irmão Dong deu na época, e que o filho varão
já está em produção, né? Glória a Deus. Então isso significa que o tempo está próximo. Inclusive na mensagem que hoje, que falada ontem, né? E que vai ser reprise agora, ele dá sequência sobre isso, sobre a volta do Senhor. Não percam. Senhor Jesus. Bom, depois eu falei do tempo. Aliás, falando do tempo, não é novidade, já foi falado aqui, né? O tempo nosso é o... Para que serve o tempo? É uma pergunta que o irmão fez também na mensagem. Interessante. Para que serve o tempo? O tempo ele foi posto para nós sermos transformados. Ele vai até o fim do reino milenar. O reino milenar está contido nesse período do tempo. Louvado seja o Senhor. O Senhor é muito maravilhoso nisso. Ele está dando o tempo suficiente para que nós possamos ser maduros, estar aptos para reinar com Ele no reino milenar. Terminou o reino milenar, acabou o tempo. Aí nós viveremos com o Senhor eternamente. Oh Senhor Jesus, maravilhoso Senhor. Sede, portanto, criteriosos. É muito bom ouvir sobre isso, a nossa esperança é muito forte, mas nós devemos ser criteriosos e sóbrios. Sóbrios, eu notei aqui o que o irmão estava falando, porque o que é sobriedade? Você pode pensar o contrário de sobriedade também, porque você vai entender melhor o que é sobriedade. Sobriedade é você ter uma mente sã, né? As faculdades de raciocínio equilibradas. Contrário dos amigos lá da Mércia, né? Os criteriosos, uma mente sã é uma mente saudável. As faculdades estão equilibradas, você é apto para julgar. Não julgar para condenar, mas julgar para entender, né? E também é um equilíbrio, e isso nos ajuda a gente a ter paz. Uma mente sóbria, uma mente tratada dessa forma, nos faz voltar mais, pender mais para o lado do espírito. Uma mente confusa, você tem dificuldade de tirar ela da confusão. E isso é por isso que é importante. Sede sóbrios, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Bom, orações nós sabemos que é a importância que nós devemos dedicar. Nós devemos dedicar a oração e vigilância para não entrar em tentação. Essa frase, vocês lembram algum versículo sobre isso? Mateus 26, 41. No momento que o Senhor estava com os discípulos, Ele disse para todos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a importância de vigiar constantemente. Vigiar e orar. Bom, voltando ali para Pedro, versículo 8. Acima de tudo, porém, 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão dos pecados. Maravilhoso isso aqui, irmãos. O amor cobre multidão dos pecados. Podemos ler Tiago 5:20. Desculpa estar pulando de versículo, mas você vê que os versículos têm lógica do que eu estou tentando falar. E por si, eles se explicam, né? Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui o amor fala que cobre multidão dos pecados em Pedro. Em Tiago fala que se nós pregarmos o evangelho, a pessoa livrará-se da morte e cobrirão multidões de pecado. Cobrir multidões de pecado é você cobrir, esconder, ocultar. Mas não ocultar uma falha que eu tenho, eu oculto de um irmão. Aqui é o contexto que o Senhor veio, tratou nossos pecados de uma vez por todas, que ninguém acha Ele mais. Está completamente coberto pelo amor de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu queria adicionar aqui que o nosso viver fraternal nos ajuda a nós evitarmos de pecar. Porque nós nos preocupamos um com o outro. É um cuidando do outro. E assim nós temos menos pecados, né? As coisas, nossas falhas no dia a dia. Nós fomos chamados, irmãos, para ter essa vida... interessante a frase. Não fomos chamados para ter uma vida individual. Isso é verdade, nós não fomos chamados para viver individualmente. Pedro nos diz que nós somos pedras vivas para edificação.
Por isso que ele fala do amor fraternal. Tá certo? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Nós recebemos poucas pessoas aqui em Hortolândia, né, para hospedar, né? Mas se algum dia alguém vier, vai ter que ter disputa entre nós quem é que vai ficar com o hóspede. Porque vai ter um monte de gente querendo servir ao Senhor com hospitalidade, né? E isso é muito positivo. Por que isso é interessante? E por que nós devemos demonstrar esse amor para com os irmãos? Mais um versículo, 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Que Deus é amor. Então, na sua identidade de cristão, você tem lá que você é cristão 20 e poucos anos. Ah, mas você conhece a Deus? Deus? Quem é mesmo? Aí, né, está reprovado, não? Deus é amor. Deus é amor. E ele está... outro versículo também, vamos acrescentar a cereja nesse bolo. Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Quanto mais palavra, irmãos, a gente tem mais vida, não? Pela palavra nós recebemos vida. E quanto mais vida, nós podemos ter mais a presença de Deus. E mais a presença de Deus, resultante, mais o amor. Né? Louvado seja o Senhor. E esse versículo aqui, que é o vínculo da perfeição em Colossenses, você pode ler também depois em Efésios 4, 15 e 16, fala da edificação, que o Senhor colocou pessoas distintas com suas funções para fins da edificação. E tudo isso para construir esse edifício de Deus. Voltando a Pedro, versículo 9, aliás, o 9 eu já li. 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui eu vou usar a mesma explicação que o irmão usou na mensagem. Se você é pé, não reclama que você é pé. O pé está sempre escondido. Não reclama. Se você é mão, que fica só visível, gesticulando, os olhos azuis, ou seja, não se orgulhe de ser um destaque. Deus colocou cada um no seu lugar com a finalidade de... cadê o versículo? Com a finalidade de... Ó Senhor Jesus. Servir uns aos outros com cada um conforme o dom que recebeu, como os dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vou repetir a frase. Deus nos colocou em cada lugar, no lugar correto, com a finalidade de sermos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Senhor Jesus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Claríssimo. Esse parece ser o manual de todo cristão, todo servo, né? A gente deveria ler isso aqui toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, porque eu sirvo com um propósito, eu tenho um dom que Deus me deu, mas a glória é sempre do Senhor. A multiforme sabedoria de Deus, Deus é glorificado por Jesus Cristo, na sua glória, e isso para todos os séculos. Né? Depois, aqui um pedacinho aqui da parte A do versículo. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Mais um reforço de que as palavras que você vai falar, ponha ela baseada na palavra profética. Porque esta é a palavra que Deus pode edificar. Essa é a palavra que Deus hoje está usando para edificar a igreja. Para confirmar isso que eu estou falando, 1 Coríntios 14, 4b, fala que aquele que fala, edifica. Aquele que fala, edifica. Então, ontem eu dei esse exemplo, né? Se você está na reunião, não perca a oportunidade. Levanta, nem que seja para ler uma frase da imersão, um versículo, compartilhar uma estrofe do hino.
E isso é muito importante para a edificação da vida da igreja. Bom, para terminar, todas as coisas provêm de Deus e nós devemos usá-lo como referência. Novamente o irmão dá esse exemplo, né? A gente deveria seguir o Senhor de perto. Buscar o Senhor, buscar a palavra, não só nos momentos de reuniões, mas em todo momento que nós tivermos a oportunidade, seguir o Senhor de perto, ruminar a palavra e aguardar a grande recompensa que é o reino milenar. Um pouco de paciência que vamos chegar lá. Temos muita promessa que confirma a nossa vitória. É mais promessa do que... o contrário de promessa é o quê? Não promessa. Mentira. Jesus é o Senhor.